No podcast de hoje, eu vou contar para vocês uma história muito misteriosa acerca do mundo espiritual. Para isso, nós faremos uma viagem. Começaremos na Tailândia, depois iremos para a Romênia e terminaremos aqui no Brasil. Trata-se da estranha conexão que existe entre tigres, vampiros e o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês podem estar achando que essas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Mas eu vou lhes mostrar que talvez não seja bem assim. Se vocês querem saber mais sobre essa intrigante relação, vem comigo. Mas antes, dá aquele like e se inscreve no canal. E se vocês quiserem ouvir no Spotify, segue o link na descrição. Há cerca de 10 anos atrás, eu estava assistindo o bom e velho Discovery Channel. Naqueles tempos, quando o canal era um interessante espaço de divulgação científica. Foi então que comecei a ver um documentário sobre monges budistas na Tailândia que criavam tigres. Tigres. Os religiosos mostravam como cuidavam desses animais tidos como violentos e agressivos para a maioria das pessoas. Ninguém ousaria chegar tão perto de um felino daquele porte em condições normais de temperatura e pressão. Mas os monges faziam até carinho neles e os colocavam para dormir. Então, o repórter perguntou como eles faziam para que os animais não os atacassem. O monge, então, respondeu que eles sempre alimentavam os tigres com carne sem nenhum tipo de sangue. É porque, quando sentem o cheiro do sangue, isso imediatamente ativa os instintos assassinos dos animais. Uma vez que eles ativam esses instintos, é muito difícil voltar atrás. Então, eles são criados desde que nascem comendo carne sem nenhum tipo de sangue, para que permaneçam sociáveis. Eu peço que vocês guardem essa história. Agora, nós vamos pegar um avião e vamos para a Romênia. Bem, vocês devem saber que essa terra é famosa pela lenda do vampiro. Ela se refere ao terrível Conde Vlad, que alegadamente impôs várias torturas aos seus governados. Ele era tão cruel que todo um conjunto de histórias se desenvolveu ao redor dele, sempre gravitando em torno de uma pessoa que se alimentava de sangue. Esse mito é relativamente famoso entre nós, mas talvez haja algo sobre ele que você não saiba. A lenda do vampiro não é exclusiva da Transilvânia, na Romênia. Ela existiu e existe em muitos povos ao redor do mundo. Da China aos indígenas americanos, dos indianos aos aborígenes da Austrália. Também tiveram alguma presença entre povos do passado, como os hebreus, gregos, romanos, mesopotâmicos, etc. Algumas lendas os descrevem como seres monstruosos. Já outras histórias falam que eles são metade humanos e metade animais. A imagem que temos dos vampiros hoje veio principalmente do leste europeu. É essa que entrou na nossa cultura pop contemporânea. Mas apesar dessa diversidade de representações dos vampiros, todas elas têm algo em comum. Trata-se de seres que se alimentam de sangue, de carne ou, em alguns casos, até da alma das pessoas. E há um ponto em comum nessas figuras. Quem é mordido por um vampiro torna-se também um deles. E a partir daí, eles vão caçar outras pessoas para se alimentar do sangue delas e manter o ciclo eterno. Aqui no Ocidente, a história que chegou até nós tirou dessas criaturas o seu aspecto teratológico, ou seja, monstruoso, e os transformou em seres extremamente sedutores. E que são principalmente homens. E como eles deixaram de serem monstruosos, também não comem mais a carne das pessoas. No entanto, seus caninos protuberantes talvez seja uma lembrança inconsciente de um aspecto primordial e animalesco dessas lendas. Seja como for, hoje em dia, vampiros possuem um misterioso poder magnético que atrai indivíduos inocentes, principalmente mulheres. E então, eles mordem as donzelas e lhes roubam o sangue e a sua alma. Aliás, todos os que foram contaminados pela vampirice, digamos assim,
também têm horror à luz do sol, especialmente ao crucifixo católico. Eu peço que vocês guardem isso, pois voltaremos a esse ponto mais lá na frente. A partir da constatação de que esse mito fazia parte de diferentes culturas, ainda que sob diferentes roupagens, cientistas de diferentes áreas adentraram nessas lendas para explicá-las. Do ponto de vista da história, por exemplo, alguns historiadores sugerem que o mito do vampiro surgiu a partir de uma doença chamada de raiva, algo que é provável que as gerações mais novas nem saibam do que se trata. A raiva era uma das poucas moléstias que desde a mais remota antiguidade já se sabia quais eram as suas causas físicas. Sim, antigamente, boa parte das doenças era explicada por meio de maldições diversas. Mas no caso da raiva, não. Sempre se soube que ela era causada pela mordida de um animal. E o doente ficava meio lelé da cabeça. Também desenvolvia hidrofobia, ou seja, medo de água, e babava muito. Ou seja, o cidadão ficava meio animalizado e podia contaminar os outros. Então, assim, de um ponto de vista histórico, essa doença especificamente tem muito a oferecer para a criação da lenda dos vampiros. Mas nessa discussão entram também os psicólogos. Como se trata de uma lenda que existiu no mundo inteiro, em povos que não tinham conexão geográfica entre si, pensadores como Carl Jung vão propor a ideia de que a humanidade teria uma espécie de inconsciente coletivo. Nesse nível de consciência mais profundo, comum a todas as pessoas, habitariam histórias que expressariam medos em comum da humanidade. E os vampiros estariam ali. Bem, essas propostas são bonitinhas e razoáveis, mas não vamos entrar no mérito dos aspectos históricos ou psicológicos dessa lenda neste podcast. Neste programa, eu quero falar com vocês sobre os aspectos espirituais dos vampiros. Mas antes de falar a vocês sobre isso, se inscreve no canal e dá aquele like, vai! Foi? Tem certeza? Vou confiar em você, hein? Então beleza, vamos lá. Primeiramente, eu sou uma pessoa cética. Isso significa que eu não sei se existe um mundo espiritual e nem opero com essa possibilidade no meu dia a dia. No entanto, houve um tempo em que eu era uma pessoa espiritualista e meio esotérica. E nesse período místico da minha vida, eu li algo num livro que eu nunca esqueci. Os místicos acreditam que existe uma consciência cósmica universal que se divide em 12 planos. Estes podem ser agrupados naquilo que você certamente já ouviu falar, mas não faz ideia de onde veio. Trata-se das ideias de alto astral, médio astral e o famigerado baixo astral. No alto astral estariam todos os seres de luz, os anjos e todas as almas evoluídas que já vieram à Terra. O médio astral seria o plano onde a consciência da maior parte das pessoas está. É a casa dos indivíduos comuns como nós. Já o baixo astral seria o lugar onde habitam os espíritos inferiores. Gente que se dedica a obsidiar os outros ou entidades protodemoníacas que se alimentam da alma daqueles que são mais vulneráveis. De acordo com os esotéricos, de tempos em tempos, alguns desses seres deste plano inferior se reencarnam na Terra e são considerados como verdadeiros demônios viventes. Até os Vedas indianos citam essas criaturas. E aí entra certo paradoxo. Apesar deles serem seres malignos, ao mesmo tempo, são extremamente belos e sedutores. Não à toa, o anjo decaído Lúcifer é descrito como alguém bastante atraente. Então, baseado nessas ideias, alguns místicos defendem a hipótese de que os vampiros seriam, na verdade, almas de seres do baixo astral que se reencarnam. Eles possuiriam uma misteriosa capacidade de galvanizar e seduzir as pessoas, roubando-lhes suas almas e suas energias. Aliás, a saga de Harry Potter faz uma breve referência a essas lendas por meio dos personagens dos Dementadores. Então, assim, do ponto de vista esotérico, vampiros existiriam e seriam seres reais que, de tempos em tempos, vêm à Terra diretamente dos mais baixos planos do mundo astral.
E aí vocês vão perguntar: Felipe, você acredita nessas coisas? Olha, antes de eu responder essa pergunta e dizer a minha opinião sobre isso, eu gostaria de convidá-los a pegar um avião e a vir para o Brasil. Vocês já devem imaginar qual é o meu ponto, né? Mas calma, não estou afirmando que Jair Bolsonaro é um vampiro exatamente. Há muitas nuances nessa história. Quando a gente olha de longe para o ex-presidente Bolsonaro, sem paixões políticas e com uma certa racionalidade, é impressionante como que tudo o que ele encosta morre ou perde a alma. Amizades de anos, relações familiares, instituições, igrejas, relações de trabalho, etc. É impossível que nos últimos 4 anos em que fomos governados por ele e seu grupo político, algum canto da sociedade brasileira tenha passado incólume pela influência de Bolsonaro e de tudo o que ele representa. Essa influência malsã não se deu apenas entre instituições e no nível dos opositores. A carga energética ali parece ser tão pesada que até mesmo os aliados de Jair, ao se aproximarem dele, perderam alguma coisa. A alma, a dignidade ou até mesmo a vida, como no caso do Bebiano, que já foi amigo dele. Ele literalmente morreu de tanto desgosto. Mas também temos entre os afetados Joyce Hasselman, o MBL, o Mandetta, a Sarah Winter e vários outros personagens que ele foi deixando pelo caminho. No Brasil, 2 coisas sempre funcionaram e deram orgulho ao país: as urnas eletrônicas e nosso sistema de vacinação. Bolsonaro conseguiu minar a confiança até nas 2 únicas coisas pelas quais os brasileiros sempre tiveram orgulho e eram aceitas sem maiores questionamentos. Agora nós temos os anti-vacinas, os anti-urna eletrônica e os anti-democracia. Jair conseguiu tragar as pessoas para suas paranoias pessoais e para as teorias da conspiração de sua cabeça. Bolsonaro acabou com o Ministério da Cultura e o reduziu a pó. Ele jogou o nome das Forças Armadas no lixo. Forças essas que agora se veem enredadas num trambique de baixo nível, acompanhado pelo pai de Mauro Cid, um general, que incriminou a si próprio tirando foto da própria cara. Chega a ser patético. Não à toa, quando Jair subiu ao poder, dizem que a primeira coisa que ele falou foi: temos muito a destruir. E olha, conseguiu. Enfim, eu não conseguiria listar tudo o que o Bolsonaro fez nos últimos 4 anos sob o risco de deixar esse podcast com 9 horas de duração. Ele chegou a destruir a fé de muitas pessoas. Ao verem que suas igrejas se imiscuíram naquele governo, muitos religiosos pararam de ir à igreja. Jair falava tanto que defendia a família, mas quem estava dilacerando as famílias por dentro era ele próprio. O que mostra como aquilo que apontamos nos outros quase sempre é só um espelho. Fato é que quando a gente olha em retrospectiva, tudo que o ex-presidente encostou nos últimos anos ou morreu ou perdeu a sua vitalidade, tal qual as lendas diziam que os vampiros fazem. Se vocês olharem a capa deste podcast, verão o hacker Walter Delgatti antes e depois de se envolver com Jair e sua turma. Parece que são 2 pessoas diferentes. Mas o mais incrível é como Bolsonaro mesmerizou milhões de pessoas, ou seja, magnetizou. E aí entramos no aspecto sedutor dos vampiros. O mal que Lúcifer ou os vampiros são capazes de fazer sempre foram atraentes pelas pessoas ditas de bem. É uma energia que hipnotiza e galvaniza misteriosamente e sem muita racionalidade. Alguns de vocês dirão que estou exagerando e que as pessoas apoiam e votam em Bolsonaro por razões como luta contra a corrupção. Ora, já está mais do que claro que aquele povo parece ser mais sujo do que pau de galinheiro, né? E outra, Bolsonaro é do PL, partido que sempre esteve envolvido em todos os escândalos de corrupção do PT. Sempre esteve na mamata.
Então, assim, dizer que a pauta é ser anticorrupção não rola. Outros vão dizer, mas ele é a favor da família. Ora, um cara que foi casado 3 vezes, um velho que disse que pintou um clima com uma garota de 14 anos, que falou que transou com animais na adolescência, que afirmou que alugava apartamento para comer gente, ou seja, praticar fornicação, algo condenado pela Bíblia. Ora, francamente, meu querido evangélico, é essa pessoa que você diz defender a família? Defende a família por quê? Porque ataca os LGBTs? Ora, é esse o seu nível de argumentação? Nada do que as pessoas argumentem justifica o apoio acrítico ao Bolsonaro. A maioria dos indivíduos seduzidos e mesmerizados pelo bolsonarismo o foi não por pautas políticas, mas sim por uma outra razão: por valores. Uma parte significativa das pessoas olha para tudo que o Bolsonaro fala e faz e diz: eu sou assim, ele representa o meu pensamento. E aí a gente volta à primeira parte deste podcast acerca dos tigres. Jair Bolsonaro parece ter ativado os instintos mais primitivos das pessoas. Os instintos de propriedade, de thanatos, ou seja, de morte, de intolerância, de incapacidade de conviver e de entender que todas as pessoas são iguais perante a lei. Ele abriu as comportas da homofobia, transfobia, racismo, classismo, machismo, racismo ambiental, intolerância religiosa, etc. Enquanto ele estava no poder, havia uma energia no ar. Esses instintos sempre estiveram por aí, mas estavam adormecidos. Em outras palavras, o tigre, ao sentir o gosto do sangue, teve seus instintos assassinos despertados. E foi exatamente isso que o Bolsonaro fez, numa massa considerável da população. E aqui é bom deixar claro que não são todos os que apoiam Bolsonaro que são assim, ok? Muita gente é apenas humilde e ignorante e se deixou levar pelo meio que frequenta. No entanto, uma vasta maioria dos apoiadores do Bolsonaro me parece ser nada mais do que o tigre que provou o gostinho do sangue. É a galera atiradora, cidadão de bem, que quer bandido morto, que acha absurdo os homossexuais terem os mesmos direitos, que quer que o processo democrático se exploda e deseja resolver tudo na bala. É uma gente que odeia prestar esclarecimentos à sociedade, que tem horror ao pensamento crítico e ao mero questionamento. Em outras palavras, eles têm aversão à própria luz do sol, metaforicamente falando, tal qual os vampiros. Bolsonaro parece ser o vampiro que suga a energia, a vida e a amorosidade das pessoas. Ele possui uma sedução que lhes subtrai a racionalidade, assim como o ódio ao PT deixa as pessoas cegas. Jair talvez seja um vampiro simbólico que destrói tudo que encosta. Ele tem toque de Sadim, ou seja, Midas ao contrário. Enquanto Midas transformava em ouro tudo que encostava, Bolsonaro mata tudo que encosta. E seus apoiadores dizem que a esquerda é que é intolerante e não respeita a opinião deles. Na verdade, não é bem assim. As pessoas apenas não querem conviver com certos valores. Elas não desejam ser contaminadas pela irradiação da energia que alguns indivíduos emanam. E o mais irônico de toda essa história é a aproximação que Bolsonaro fez com igrejas evangélicas que, hoje em dia, mais parecem seitas judaicas. Em outras palavras, elas abandonaram o crucifixo, tido como um símbolo católico, e cada vez mais cultuam a estrela de Davi do judaísmo. Ora, coincidência ou não, isso é a própria metáfora do incômodo que a cruz sempre causou no vampiro. Por fim, respondendo à pergunta: Felipe, você acredita nisso que os místicos dizem sobre o baixo astral e os vampiros? Olha, eu sou uma pessoa cética, mas às vezes eu vejo tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos anos e não consigo deixar de pensar naquela frase em espanhol: Eu não creio em las brujas, pero que las hay, las hay. Mas eu tenho uma tradução em português para ela. Eu não acredito em bruxas, mas talvez exista uma possibilidade de que elas existam. E
vocês, o que pensam sobre esse debate? Esse foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!